Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de microbiologia e imunologia com o tema de genética bacteriana. Nós vamos continuar utilizando o material didático fornecido pelo professor Ari Fernandes Júnior, do Departamento de Microbiologia e Imunologia da Unesp, do Instituto de Ciências de Biociências de Botucatu, tá? Vinculada à Universidade Estadual de São Paulo. Esse material está disponível para utilização na internet, então se vocês quiserem utilizar como roteiro de estudos, fiquem à vontade. Eu fiz algumas modificações na apresentação, mas o conteúdo principal foi produzido pelo professor Ari, está disponível na internet. Na última aula nós falamos sobre mutação e como essas mutações podem ocorrer gerando modificações em proteínas. Essas modificações dessas proteínas vão dar perfis diferentes de características fisiológicas às bactérias ou características morfológicas. Aqui a gente vai utilizar o perfil de resistência como uma das características a ser explorada, porque ela é uma das características médicas mais importantes. Como a bactéria obtém os seus nutrientes, como ela é mais resistente à temperatura, como é que ela é mais resistente à escassez de água, são importantes mais para a parte ecológica. Quando a gente está falando de microbiologia médica, a característica mais importante que temos de observar são como as bactérias se comportam frente aos desafios dos antibióticos. E a gente sabe que o crescimento das populações de bactérias resistentes aos antibióticos disponíveis no mercado tem se expandido muito nos últimos anos. Tanto que a utilização desses medicamentos foi a partir de uma lei, só é permitida com a apresentação de uma receita médica, o que favorece o controle da utilização desses medicamentos. Porque antigamente a gente utilizava antibiótico como se fosse aspirina. Então a gente tomava quando achava que devia, durante o tempo que achava que devia. Isso fez com que o uso inapropriado dessas ferramentas de combate às bactérias gerassem uma população enorme de bactérias resistentes. Agora, as bactérias têm mecanismos de adaptação a essas ferramentas, a esses medicamentos, senão elas já teriam sido extintas. Todas as bactérias de importância médica já teriam sido extintas pela utilização dos medicamentos. Como isso acontece? Acontece de duas maneiras, pelo processo de mutação e pelo processo de recombinação. A gente vai começar a trabalhar a recombinação hoje, mas vamos falar no processo de mutação. A mutação é a modificação do material genético de uma bactéria sem a utilização de um DNA exógeno. Ruth, o que diabo é DNA exógeno? É um DNA que ela adquire do meio, que ela consegue a partir do meio, da troca de material genético com outra bactéria ou a partir do meio captando esse material genético. A gente vai ver as formas de obtenção desse material genético exógeno. Sem o material genético exógeno, o DNA contido nas bactérias são o DNA cromossomal e o DNA plasmidial. Esses DNAs eles podem sofrer mutações, como a gente viu na aula passada, durante o processo de replicação. A partir dessas modificações, nós chamamos de mutação. Então, a gente tem processos de mutação de um único passo, one step, que uma única mutação gera uma modificação drástica em um determinado perfil da bactéria. Novamente, aqui nós vamos utilizar o mecanismo de resistência a antibióticos, mas isso também acontece para outras características bacterianas. Então, uma bactéria é sensível à streptomicina. A streptomicina é um antibiótico. Isso quer dizer o que, Hudson? Que uma baixa concentração de streptomicina, por exemplo, 1 mg por quilo, já é capaz de matar essas bactérias sensíveis. No entanto, quando essa bactéria sensível sofre uma mutação do tipo de passo único, no modelo de passo único, ela ganha um alto nível de resistência a esse antibiótico. Então, aqui ela, com uma única mutação, ela passa de ser sensível
a ser resistentes até 500 miligramas por quilo. Isso significa que existe uma resistência de até meia grama por quilo de antibiótico. Então, imagina eu com 240 quilos. Se eu tiver que tomar meia grama de antibiótico por quilo, eu vou ter que tomar 120 quilos desse antibiótico. É impossível fazer isso. Então, essa bactéria ela se tornou resistente à streptomicina. Como é que isso acontece? A streptomicina ela atua em uma determinada etapa do metabolismo bacteriano e uma mutação no DNA gerou uma modificação nesse metabolismo que tornou a bactéria totalmente resistente. Mas, Hudson, é possível uma única mutação tornar uma bactéria tão resistente assim? É possível, porque essa única mutação pode gerar uma modificação enorme em uma proteína. Imagina que a proteína ela é organizada, organiza seus aminoácidos em uma determinada conformação. E essa aproximação dos aminoácidos ela está de acordo com a característica de cada um desses aminoácidos, tamanho, carga, polaridade. Então, isso tudo vai estar relacionado na estrutura da proteína. Se eu mudo a configuração de um aminoácido, esse aminoácido não interage mais com esse, o que faz com que o outro se empurre e toda a conformação da proteína se modifique. Mudando a conformação da proteína, nós temos uma mudança na sua função. E mudando a sua função, nós podemos ter esse perfil de mutação que leva a essa aquisição de resistência a drogas no modelo de único passo. Aqui a gente tem uma figura de uma bactéria sensível. Aqui a gente tem uma cultura em tubo de ensaio sem streptomicina, 2 microgramas de streptomicina. Percebam que a maioria das bactérias morreu, mas ainda existem bactérias capazes de sobreviver nesse ambiente com 2 microgramas de streptomicina. 4 microgramas de streptomicina. Percebam que ainda há bactérias, diminui a população, mas ainda há bactérias capazes de manter-se vivas nesse ambiente. A partir de 8 até 16, 8, 10, 12, 14, 16, você vê uma clarificação, uma eliminação das bactérias nesses tubos de ensaio. Então, quando a gente aqui é uma placa de Petri com um disco de difusão. Esse mecanismo aqui é utilizado para determinar o perfil de resistência das bactérias, tanto nos tubos de ensaio quanto nas placas. Nas placas, o que a gente faz? A gente pega uma bactéria, semeia a bactéria na placa e adiciona um disco. Nesse disco tem um antibiótico determinado, nesse caso a streptomicina. Conforme o disco vai absorvendo a umidade do meio da placa de cultura, ele vai liberando o antibiótico. E por difusão, por isso que ele é chamado de disco de difusão, esse antibiótico ele vai se espalhando na placa. Nos locais onde o antibiótico não alcançou, as bactérias crescem normal. Agora, conforme ela vai se aproximando do disco contendo o antibiótico, vai aumentando a concentração de antibiótico naquela região, até que existe uma concentração tão elevada de antibiótico que as bactérias não conseguem crescer em volta do disco. Isso aqui a gente chama de halo de resistência. Halos de resistência, a espessura dos halos de resistência vai nos dizer se a bactéria é sensível, se ela é resistente ou se ela tem um perfil intermediário, dependendo do tamanho desse halo aqui, do tamanho desse espaço em que a bactéria alcança. Halos com mais de 1 centímetro, a bactéria é sensível, a bactéria morre em contato com o antibiótico. Entre meio centímetro e 1, a gente tem perfil intermediário. Ela é
é sensível a altas concentrações do antibiótico. E menos de meio centímetro, ela é resistente. Aqui a gente tem um perfil de bactérias resistente, onde não há formação de halo. As bactérias simplesmente ignoram o antibiótico que está à volta do disco e utilizam os nutrientes da placa como um todo. Isso por quê? Porque a gente pode ver que aqui nos tubos de ensaio, ó, de 0 a 16 microgramas de concentração de antibiótico, a gente tem o mesmo nível de população. Diferente da bactéria sensível, que a cada acréscimo na concentração do antibiótico, você diminui a população. Isso por quê? Porque a bactéria é resistente até uma concentração de 500 microgramas. Isso significa que a gente podia aumentar isso aqui para 30, para 300, para 400 e a bactéria continuaria crescendo. Ela só vai estar sensível em concentrações acima de 500 microgramas. Ah, Hudson, então é só dar mais do que 500 microgramas. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma concentração por quilo, tá? 500 microgramas é meia grama. Então pegue seu peso aí, divida por 2 para você saber quantas gramas de antibiótico você vai precisar utilizar. E aí você vai ver que é um absurdo. Você pesa 40 quilos, você vai precisar tomar 20 gramas de antibiótico para alcançar essa concentração, ou mais do que isso, né? Porque ela é resistente até essa concentração. Isso faria tão mal ao seu fígado que lhe mataria antes de matar a bactéria. Então, essas concentrações muito elevadas são muito prejudiciais porque elas passam da janela de tratamento. Lembra da janela de tratamento? O antibiótico, eu acho que ainda vou até trazer essa figura depois. O antibiótico ele tem uma curva de crescimento na concentração. Abaixo de um determinado ponto, a gente tem as concentrações não eficazes. Está vendo aqui, ó, 0, 2 e 4, a gente tem ainda bactérias crescendo. Então, a gente está fora da janela de tratamento, está subterapêutico. Na concentração intermediária, a gente tem a janela terapêutica, onde o medicamento faz efeito. Mas, acima disso, a gente tem o espaço onde o medicamento passa a ser tóxico. Então, a gente não pode tomar pouco medicamento, porque ele não vai ser totalmente eficaz, e a gente não pode tomar muito medicamento, porque ele vai ser tóxico. Tudo bem? Então, a gente tem um intervalo nessa concentração. Algumas bactérias, raramente isso aqui acontece. Do nada, com uma única mutação, se tornam completamente resistentes a um antibiótico. O que geralmente acontece? Geralmente acontece a aquisição de resistência a um antibiótico ou qualquer outra característica da bactéria pelo modelo de vários passos ou multi-step. Isso acontece como? Uma bactéria sensível à penicilina, a 1 mg de penicilina. Então, com 1 mg de penicilina por quilo, você já consegue eliminar as bactérias. No entanto, essa bactéria sofre uma mutação. Essa mutação torna ela semi-resistente ou um perfil intermediário. Ela passa a resistir a 1 mg e passa para uma concentração maior de 10 miligramas. Então, agora, concentrações menores do que 10 miligramas não matam mais a bactéria. Ok? O que acontece? Essa população aqui sobrevive e sofre uma nova mutação, fazendo com que a resistência dela, o perfil de resistência dela, passe de 10 microgramas para 20 microgramas. Então, concentrações menores que 20 microgramas não matam mais a bactéria. E isso vai acontecendo sucessivamente até alcançar os níveis de 500 miligramas. Isso acontece como, Hudson? Isso é difícil de entender como é que isso acontece. Eu vou te explicar como é que acontece. Você vai no médico com febre, e aí ele pede lá os exames, determina que você está com determinada bactéria e te passa um antibiótico. Lá, de acordo com os teus exames, está tendo uma doença causada por bactéria e toma aqui cloranfenicol, um antibiótico. Tudo bem? Vai para casa com a prescrição do médico, o médico diz o seguinte, ó, esse negócio você tem que tomar a cada 8 horas. Você toma a cada 8 horas, tá? Então você vai tomar 4
pirulinhas por dia. Beleza? Beleza. Toma isso aqui durante uma semana que você vai ficar de boa. Aí você vai para casa, 8 horas, aí você fala, ó, eu vou tomar a primeira agora 8 horas da manhã, aí a segunda, 8 mais 8, 16, vai ser 4 horas da tarde, beleza? 4 horas da tarde mais 16 mais 8 dá 24, já dá meia-noite. Meia-noite, porra, já vou ter que estar acordado de novo para tomar 8 horas da manhã. Aí o que você faz? Você toma a sua primeira medicamento 8 horas da manhã, a concentração do antibiótico vai estar aqui perfeito, vai estar matando todas as bactérias. O segundo antibiótico você toma certinho 4 horas da tarde, é 4 horas, 8 mais 8, 16, isso, 4 horas da tarde. Só que meia-noite ficou muito tarde, não tem como tomar meia-noite. Eu vou fazer o seguinte, vou tomar essa daqui 10 horas da manhã. Aí o que você faz? Você aumenta essa concentração aqui, mas quando chega, antes de chegar na 8 horas da manhã do outro dia, essa concentração aqui diminuiu. Imagina que você vai dando um reforço no seu medicamento para que ele nunca saia dessa janela imunológica aqui. Janela imunológica não, janela terapêutica, janela imunológica é outra coisa. Então você tomou a primeira dose, quando o medicamento começou a ser metabolizado, que ele ia sair da janela terapêutica, você tomou a segunda dose, aí ele vai saindo da janela terapêutica, você toma a terceira dose e ele sempre está dentro da janela terapêutica. O que você fez? Você tomou o primeiro, quando ele foi saindo, você tomou o segundo, tomou o terceiro, passou para o tóxico um pouquinho, aí voltou para a janela imunológica, desceu, 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 desceu. Era para você tomar, você não tomou, porque era para ter tomado de 8 em 8 horas, e o seu último intervalo é mais do que 8 horas, é 10 horas, e aí ele chega na parte subterapêutica, aí você toma o primeiro e ele volta para a terapêutica. Esse uso inadequado permite que as bactérias que sobrevivem aos níveis iniciais de contato com o antibiótico sofram mutações e vá resistindo cada vez mais a esses antibióticos. Ah, Hudson, mas aí eu consegui matar muito da população das bactérias. Quando eu usei de 3 doses, 2 e eu estava dentro da janela terapêutica, eu não matei 100% das bactérias. Não, se matasse em um dia só, nossa prescrição médica não seria de 7 dias de antibiótico. Não é? Você vai matando frações dessa população, porque o medicamento vai sendo biodisponibilizado, vai sendo absorvido pelas bactérias, vai interferindo no metabolismo, enquanto outras bactérias não tiveram acesso com esse medicamento, ainda estão se multiplicando numa velocidade enorme. Esse processo é lento e longo. Só que você fala, não tem como eu tomar esse medicamento meia-noite, vou tomar ele todo dia 10 horas. E aí faz isso. No terceiro dia, você tem uma diminuição da população de bactérias, que faz com que o seu sintoma diminua bastante. O que você faz? Fala, não estou sentindo mais febre, não estou sentindo mais dor no corpo, e esse negócio aqui deixa minha urina fedida, me deixa enjoado, me deixa com náusea, eu vou parar de tomar no terceiro dia. Mas eram 7 dias. O sintoma sumiu no terceiro dia, mas as bactérias ainda continuam lá. Lembra que a característica das bactérias se multiplicarem muito rápido faz com que pouquíssimas bactérias sobreviventes faz com que a população delas se torne grande novamente em pouco tempo. Então você tomou 3 dias, acabou o sintoma, você parou de tomar o medicamento. O que você fez? Você matou 90% das bactérias, mas permitiu com que 10 delas ganhassem uma nova característica por mutação. 10% delas ganhassem uma nova característica por mutação. Só que essas bactérias são poucas, por isso você não está tendo sintoma. Você tivesse continuado com o tratamento, você também eliminaria esses 10%. Mas você parou com 3 dias, não tem mais sintoma, o que faz? Essas bactérias aqui começam a crescer novamente. Começam a crescer, a crescer, a crescer. Sua febre volta. Depois de dois dias, a febre volta. Aí você fala, mesma febre, mesma coisa. Ainda bem que sobrou remédio lá na cartela. Vou começar a tomar de novo. Só que nessa parte aqui, as bactérias já não morrem mais. No primeiro e no segundo dia, as bactérias não morrem mais, porque elas já têm resistência ao antibiótico aqui. Aí você continua lá o tratamento, era para ser 7, você ainda tem 4 dias de tratamento. Toma o primeiro,
Não faz nada com as bactérias, porque elas são resistentes. Toma o segundo, começa a morrer bactéria resistente. Toma o terceiro, as bactérias começam a diminuir, porque você aumentou novamente a concentração. Toma o quarto, porque agora você já está ressabiado. Mata muitas das populações de bactérias, mas não mata todas. O que acontece? Essa bactéria que era resistente a 10 miligramas sobrevive, passa por mutações e agora ela é resistente a 20 miligramas. Seu medicamento acabou, o que você vai fazer? Não tem outra receita para... Antigamente a gente ia na farmácia, comprava mais e continuava tomando. Não tem mais isso agora, você tem que ir no médico novamente. Chega lá, o que acontece no médico? Depois de 4 dias você continua com febre. O médico vai falar, você está tomando algum antibiótico? Estou tomando clonofenicol. Há quantos dias você está tomando? Aí você fala, há 7 dias eu estou tomando. Mas você tomou 3, parou 2, tomou mais 4. Aí tá dando certo? Aí você fala, quando eu tomo, dá certo, para a febre. Aí ele falou, então tome aqui mais uma receita para mais uma semana. Aí você, beleza. Aí vai lá, compra mais uma semana e toma de forma irregular novamente. Isso vai permitindo com que as populações de bactérias que sobreviveram ao uso de medicamentos passem por mutações. Isso é o que a gente chama de seleção. Imagina só, você tem uma comunidade de bactérias, jogam um antibiótico em cima. Todas as que não têm resistência vai morrer com 1 micrograma, com baixa concentração do antibiótico, essas bactérias vão morrer. Só que nem todas as bactérias têm o mesmo perfil de resistência. Lembra que a mutação faz com que elas sejam geneticamente divergentes, né? Elas sejam heterogêneas. Então você matou grande parte, ficou aquela minoria. Se você não continuar o tratamento, a minoria vai passar a ser a maioria, concorda? Quando você entrar com o medicamento novamente, já não faz mais efeito, porque a maioria agora já está resistente a 1 miligrama. Então, aqui em 10 microgramas. Você passa a tomar mais antibióticos, você diminui novamente essa população de 10 microgramas, mas não acaba com ela. Essa pequena parte de população novamente foi selecionada, as que são mais resistentes. Por quê? Porque elas sofreram mutações que a tornam capazes de lidar com esse determinado antibiótico, fazendo com que elas sejam cada vez mais resistentes. Esse processo de múltiplos passos, de vários passos, é possível porque a gente usa os antibióticos, usa medicamento de forma inadequada. A maioria de nós, as mulheres são mais responsáveis, mas nós homens utilizamos os medicamentos de forma irresponsável. Como é que é para fazer? É de 4 em 4 horas, durante 6 dias, eu tomo de 6 em 6 horas, tem dia que eu não tomo. Aí eu não tomei, eu tomo 2 no outro dia. Falei, esse dia eu não consegui tomar, era para me ter tomado de 4, esqueci 2, vou fazer o seguinte, amanhã de manhã eu tomo 2. Olha o que você está fazendo. A concentração do medicamento vai passar pela janela terapêutica e vai chegar na parte tóxica. Aí você desenvolve uma hepatite medicamentosa, uma lesão hepática medicamentosa. Por quê? Porque você achou que 4 horas, de 4 em 4 horas era besteira do médico, que você podia tomar as 4 na mesma hora e continuar fazendo o mesmo efeito. A medicação ela é estudada para ter uma dinâmica e uma biodisponibilidade de acordo com que ela é metabolizada no fígado, de acordo com como ela é absorvida pelo intestino, de acordo com como ela é transportada e recebida pelas células. Isso tudo vai determinar se é uma de 4 em 4 horas, se é de 6 em 6 horas, se é de 8 em 8 horas, se é de 12 em 12 horas que você vai tomar uma determinada medicação. Como a gente desconhece isso e acha inconveniente, tem que mudar a nossa rotina para adicionar um medicamento a ela, a gente toma do jeito que a gente achar conveniente. E aí a gente tomando do jeito que a gente acha conveniente, a gente gera esse tipo de mutação aqui em micro-organismos. Então aqui a gente tem o gráfico das mutações de acordo com seus modelos. Modelos de um único passo. Uma mutação passa de sensível a resistente. É esse gráfico, essa linha reta aqui. Ó. Enquanto que o gráfico de múltiplos passos, a gente tem a primeira mutação, a segunda mutação aumenta de 1 para 10,
A terceira mutação aumenta de 10 para 20. A quarta mutação aumenta de 20 para 30. A quinta mutação de 30 para 40. A sexta de 40 para 50 e assim sucessivamente até a bactéria ganhar perfil de resistência. E Rudes, como é que eu faço para evitar isso? Tome o medicamento de forma adequada. Ah, mas agora já não funciona mais. Mude o medicamento. Então, se eu tomei streptomicina no primeiro tratamento, no segundo tratamento eu não vou tomar streptomicina, tem que tomar outro antibiótico. Porque essa mutação aqui serve para streptomicina. Se eu chegar lá com ampicilina, ela vai ter que desenvolver outros antibióticos, ou vão desenvolver outras mutações. É claro que existe a família dos antibióticos, né? Então, quando a gente fala de um grupo de antibióticos, a gente estava falando a gente viu lá a ação dos antibióticos, a gente viu que é um grupo deles. Dependendo da estrutura química de cada antibiótico, eles podem ter mecanismo de resistência cruzado. Eu desenvolvi a resistência para um antibiótico e todos os antibióticos da família dele eu vou me beneficiar por causa da resistência que eu já adquiri. Agora, se eu uso um antibiótico de outra família, o processo de resistência tem que começar do zero. Ela tem que fazer a primeira mutação, a segunda, a terceira. E se eu tomei o segundo medicamento de forma adequada, eu não dou espaço para ela desenvolver esse mecanismo aqui. É claro que a mutação de único passo sempre pode ocorrer, mas ela é bem menos frequente do que o modelo de múltiplos passos. Esse é a forma com que as bactérias modificam a sua genética a partir da mutação. Mas existe outro mecanismo que as bactérias podem modificar a sua organização dos seus genes. De que forma? Pelo processo de recombinação. Na recombinação, existe o recebimento de um fragmento de DNA exógeno, um fragmento de DNA estranho. E se alguém está recebendo, necessariamente alguém deve estar doando, né? Então, se não está roubando, se eu estou pegando e ninguém me doa, eu estou roubando. O que está acontecendo? As bactérias não roubam, existe uma bactéria que é doadora e outra bactéria que é receptora. Então, uma está doando um fragmento de DNA para outra e ela vai reorganizar, ela vai recombinar os materiais genéticos. Por isso que a gente chama aqui de recombinação gênica, enquanto que o passo anterior a gente chama de mutação. Ambos levam à diversificação da característica genética das bactérias em uma determinada população, mas por mecanismos diferentes. Na mutação, existe uma modificação na sequência do DNA a partir da DNA polimerase, que coloca o nucleotídeo equivocado, e isso faz com que haja a mudança do DNA, que leva à mudança do RNA, que leva à mudança da proteína. Na recombinação gênica, eu adquiro um novo gene, um novo fragmento de DNA contendo vários genes. E isso vai me permitir produzir novos RNAs mensageiros e novas proteínas sem mexer na estrutura que eu já tinha anteriormente contido. Então, moléculas distintas de DNA são combinadas ou são combinadas novamente, por isso que a gente chama de recombinação, combinado novamente, numa mesma molécula, graças a um processo físico de quebra e ligação dessas moléculas. Então, DNA externo é também conhecido como DNA exógeno. Então, toda vez que eu falar DNA exógeno, eu estou falando do DNA que a bactéria está recebendo, tá? E elas podem ter vários destinos possíveis. Quais são as moléculas de DNA que estão contidas nas bactérias? DNA cromossomal e DNA plasmidial. Então, essa molécula de DNA exógeno, DNA que eu recebo, que a bactéria recebe, pode ser combinada ao seu DNA cromossomal ou ao seu DNA plasmidial. Tá bom? Como é que isso acontece, Hudson? Acontece de três maneiras principais. Processo de transformação,
processo de conjugação e o processo de transdução. A gente vai ver esses três mecanismos de aquisição de material genético, começando com o processo de transformação. Esse processo de transformação ele começou a ser estudado no início, não é tão início assim, mas é no início de 1900. Como é que fizeram isso? Começaram a perceber que algumas bactérias recebiam características de outras bactérias em laboratório. Mesmo essas outras bactérias, as bactérias doadoras, estando mortas. Um exemplo disso foi a variação S para a variação R da Klebsiella pneumoniae, uma bactéria responsável, como o nome diz aqui, ó, por inflamação no pulmão. Como é que isso acontece? A bactéria chamada de Smuth, essa bactéria contendo cápsula. A gente já sabe o que é cápsula, não é? Então, essa bactéria aqui, ó, ela tem um aspecto mucoide em placa, ela é molhada. Então, quando a gente vê as colônias dela em placa, elas parecem essas gotas de água aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente não consegue isolá-la o suficiente, parece que a placa está recoberta por um limo. Isso dado ao conjunto de carboidratos que compõem a cápsula. Perfeito? Essas bactérias molhadas eram capazes de transferir sua informação para as bactérias que a gente chamava de Rogue, né? De bactérias duras, bactérias sem essa cápsula. Então a gente tinha a transferência de material de característica smooth, molhada, a cápsula, para as bactérias não encapsuladas. Mas isso como é que isso acontecia? Da seguinte forma, aqui a gente tem a estrutura das bactérias não encapsuladas. E aqui a gente tem a estrutura das bactérias encapsuladas. Percebam que a cápsula dá essa aparência de gota, né? Essa aparência viscosa às colônias encapsuladas, enquanto que as bactérias não encapsuladas não têm isso. Aí aqui, ó, por falta da cápsula, essas bactérias são reconhecidas e destruídas pelo sistema imunológico do hospedeiro. E aqui a gente já viu que a cápsula é um mecanismo de escape do sistema imunológico. E aqui ele fala, os polissacarídeos da cápsula previnem a detecção do sistema imunológico do hospedeiro. Então essas bactérias aqui elas são potencialmente mais patogênicas, elas são mais perigosas, porque elas escapam do sistema imunológico do hospedeiro em relação a essas bactérias aqui. Mas ambas são Streptococcus pneumoniae. Hudson tinha falado Klebsiella pneumoniae. Aquela imagem da cultura era de Klebsiella. E essa figura aqui, essa microscopia aqui, é de Streptococcus pneumoniae. Mas os dois têm essa característica não encapsulada e encapsulada. O que acontece? Griffith, em 1928, logo no início, né, mais ou menos no início de 1900, fez o seguinte experimento. Ele pegou bactérias não encapsuladas, Rogue, e transformou em bactérias encapsuladas, Smooth, em laboratório. Novamente, como é que ele fez isso? Utilizando os animais de experimentação. E um procedimento muito parecido com o de Robert, que já tinha descrito esse procedimento aqui. O que ele fez? Pegou bactérias encapsuladas, que ele já tinha em cultura, inoculou no animal, o animal morreu, ele pegou os fluidos do animal, colocou em placa e detectou a mesma bactéria que ele tinha adicionado, bactérias encapsuladas. Tudo bem? Segundo, aqui nesse experimento ele mostrou que as bactérias encapsuladas eram capazes de matar os animais, os camundongos. No segundo experimento, ele pegou as bactérias não encapsuladas, inoculou no animal e o animal não morreu. Por que ele não morreu, Ruth? É a mesma espécie, porque uma é encapsulada, ela escapa do sistema imunológico. Ela escapando do sistema imunológico, ela causa sintomas mais graves, de uma doença mais grave. Isso significa que ela é mais
patogênica. A segunda, ela é da mesma espécie, mas ela não tem a ferramenta, não tem a cápsula como ferramenta. Então, o sistema imunológico é mais eficiente na eliminação dessas bactérias, causando sintomas mais a menos. Isso faz com que a bactéria seja menos patogênica. Então, aqui, ó, como a bactéria é morta pelo sistema imunológico, ela não consegue alcançar níveis de infecção muito altos. O camundongo sobrevive, os fluidos do animal foi removido, colocado em placa e algumas bactérias não encapsuladas foram detectadas nas placas, demonstrando que a bactéria não encapsulada não tem a capacidade de matar o animal. O que Griffith fez? Pegou as bactérias encapsuladas, ferveu para matar as bactérias e inoculou no camundongo. Griffith pensou o seguinte: será que a bactéria precisa estar viva para matar o camundongo, ou mesmo mortas ela é capaz de matar o camundongo? A pergunta parece, ora, Ruth, é claro que as bactérias precisam estar vivas. Não, 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 não. Lembra que a gente viu que os lipopolissacarídeos podem ser utilizados como endotoxinas com as bactérias, mesmo as bactérias mortas geram a resposta imunológica. A resposta imunológica pode levar à morte do animal. Então, não necessariamente as bactérias precisam estar vivas para gerar a doença e a doença levar à morte. Substâncias contidas na bactéria, chamadas de endotoxinas, podem gerar a morte do animal mesmo com as bactérias mortas. Então, Smith teve esse cuidado, fez esse experimento, matou as bactérias por calor, ferveu as bactérias, inoculou as bactérias no camundongo e o camundongo sobreviveu. Retirou o fluido do animal, colocou em placa. Como não existiam bactérias vivas, não foi encontrado nenhuma bactéria no conteúdo. O que ele fez por último? Pegou as bactérias encapsuladas mortas, que ele já sabia que não matavam o camundongo, e inoculou juntamente com bactérias não encapsuladas vivas, que ele também sabia que não mataria o camundongo. Ora, peguei a bactéria encapsulada que estava morta, que eu sei que não mata camundongo, e inoculei junto com bactérias não encapsuladas vivas, que eu também sei que eu mato camundongo. O que eu espero? Não mata, não mata. O que eu espero? Não mate. O que se verificou? Camundongo morreu. Ué, como pode? As únicas bactérias vivas na amostra que eu inoculei no camundongo eram as não encapsuladas, que eu sei que não mata. As encapsuladas estavam mortas, eu sei que não mata. Por que o camundongo morreu? Pega o fluido do camundongo e inocula na placa. Quando ele inocula na placa, o que ele encontra? Encontra bactérias encapsuladas. Fala, meu Deus, todas as bactérias encapsuladas que eu coloquei na amostra estavam mortas. Eu sei que elas não podem crescer em cultura. As únicas que deveriam aparecer aqui são as bactérias não encapsuladas. Da onde vieram essas bactérias capsuladas aqui, com cápsula? Será que as bactérias não encapsuladas se transformaram em bactéria capsulada? Por isso que vem o nome da transformação. A mudança de perfil de um determinado micro-organismo, nesse caso, das bactérias em relação à sua cápsula. Isso acontece como, Hudson? Acontece da maneira seguinte: quando a bactéria morre, por qualquer motivo que seja, fragmentos do seu DNA cromossomal e fragmentos do seu DNA plasmidial ficam disponíveis no ambiente, desde que esse ambiente tenha as condições de manutenção da estrutura do DNA. O DNA é uma molécula relativamente resistente à temperatura,
ela é bastante resistente à hidratação e desidratação, mas ela é muito sensível a pH e ela é muito a mudanças no pH e ela é muito sensível à digestão enzimática. Existem várias enzimas que quebram essa molécula aqui. Essas enzimas são chamadas de DNases, tudo bem? As enzimas que clivam DNA. Então aqui elas ficam libertas no ambiente. Fragmentos do DNA ficam libertos no ambiente. Esses fragmentos de DNA podem ser receptados pela célula receptora. Receptados pela receptora, ficou esquisito, né? Eles podem ser capturados pela célula receptora. Ah, Ruth, quem é a célula doadora, então? A célula doadora é a célula que morreu. Tudo bem? Nesse caso, as bactérias capturam esses fragmentos de DNA e incorporam partes ou todo o fragmento do DNA em seu próprio material genético, seja ele no cromossomo ou no plasmídio. Nesse caso aqui, temos a obtenção a recombinação no DNA cromossomal. Então percebam aqui, ó, eu tinha diversos genes, tá vendo? Gene A, B, C, D, E e F. São diversos genes para diversas características. Não existe um direcionamento para qual gene a bactéria vai selecionar, tudo bem? Então aqui a gente tem diversos genes. Essa bactéria aqui pegou um fragmento AB. Outra bactéria poderia ter pego só o fragmento S, outra bactéria teria pego o fragmento BC, outra bactéria só o C e assim por diante. Nesse caso aqui, poderia ter sido incorporado ambos os genes, o gene A e o gene B. Percebam que aqui, ó, no DNA cromossomal dessas bactérias, não estão esses genes. Por que não, Hudson? Porque eles estão simbolizados de maneira diferente. Então, esses genes são novos para essa bactéria aqui. É possível que essa bactéria já tenha esse gene. Então, a gente teria uma simbolização dos dois genes sendo iguais. Então, todos os dois seriam simbolizados pelo B maiúsculo. Mas, nesse caso aqui, a gente substitui, a bactéria substitui um gene pelo outro. Ela substitui o gene que ela tem pelo gene que ela acabou de receber. Por que, Ruth? Não é o mesmo gene? Essa daqui pode ter modificações, pode ter mutações anteriores que seja mais viável, seja mais vantajoso para essa bactéria. Então, ela substitui o dela pelo que ela recém adquiriu. Ela troca o certo, ela sempre troca o certo pelo duvidoso. Beleza? Só que nesse caso aqui, na figura, ela não utilizou os dois genes, ela utilizou só o gene B. O gene A foi degradado pelas DNases da própria bactéria, as enzimas que quebram o DNA. A Ruth, sempre vai ser o gene B? Não. Pode ser o gene B, pode ser só o B, só o A, pode ser o A e o B. Esse processo é aleatório, tá? Depende da forma de inserção e captura desses genes pela bactéria. Agora é o seguinte, essa bactéria aqui, ó, tem uma nova característica determinada pelo gene B. Ah, Hudson, mas como é que isso se liga lá com o experimento de Griffith? Pelo seguinte, quando essas bactérias aqui morrem, elas deixam o material delas exposto no ambiente. Entre todos os genes dessas bactérias estão os genes da cápsula. Essas bactérias mortas, com o seu material genético exposto no ambiente, são as bactérias doadoras. O material genético pode ter sido obtido pelas células receptoras. E as células receptoras que obtiveram o gene da cápsula passaram a ter a capacidade de produzir cápsula. Ora, se eu passei a capacidade de produzir cápsula, eu sou mais adaptável ao ambiente do que as que não são capazes de produzir cápsula. Por quê? Porque eu vou me esconder na minha cápsula, enquanto que as outras não encapsuladas vão ser destruídas pelo sistema imunológico. Eu vou me multiplicar escondida do sistema imunológico até chegar a um nível
de bactérias no organismo do hospedeiro que leva à morte do hospedeiro. Quando eu coleto os fluidos, eu só verifico as bactérias com cápsula. Cadê as bactérias não encapsuladas daqui, Ruth? As bactérias não encapsuladas daqui, o sistema imunológico deu conta de eliminar. Mas as bactérias não encapsuladas daqui, o sistema imunológico deu conta de eliminar. Agora, as bactérias encapsuladas, como elas tinham uma vantagem sobre o sistema imunológico, que é a cápsula, elas se desenvolveram, se multiplicaram. A multiplicação levou à morte do animal de experimentação e só elas foram isoladas ao final do processo. Então, esse mecanismo de transformação ocorre dessa maneira. Uma célula doadora que transfere o material genético a partir do meio onde ela está. Essa célula doadora precisa estar morta, tudo bem? Ah, Hudson, mas essa transferência não pode ser feita com a célula doadora viva? Aí é outro tipo de recombinação. Recombinação que a gente chama de conjugação, que a gente vai ver daqui a pouco. Então anotem aí no caderno de vocês. O processo de transformação ocorre pela obtenção de DNA exógeno livre no ambiente proveniente de uma bactéria morta que é obtido pela bactéria receptora. Esse novo fragmento de DNA pode ser incorporado no DNA cromossômico ou no DNA plasmidial. Beleza? De maneira não dirigida. Beleza? Ok. Então aqui a gente tem as condições para que ocorra a transformação. O DNA é uma molécula homóloga para todos os seres vivos, tá? O único ser que é capaz de se reproduzir na natureza que não tem DNA como material genético é o vírus, tá? E aí a gente, quando for estudar virologia, a gente vai discutir essa parte dele é vivo, ele não é vivo. Mas considerando apenas o vírus como um vírus, não um vírus como uma partícula e não como um ser vivo, todos os seres vivos compartilham a estrutura do DNA. O meu DNA, o da tartaruga, do elefante, da girafa, da bactéria, do fungo, todos são iguais, formados por adenina, citosina, timina e guanina, dupla fita. Tudo bem? Então, ele precisa ser dupla fita e ter um peso molecular, PM é peso molecular elevado. Tá? Então, ele tem que ser um fragmento grande de DNA, entre 10 a quinta e 10 a sétima pares de base. O meio tem que estar livre de DNases. Como assim, Ruth? DNase? DNase é aquela enzima que quebra DNA. Tudo bem? Todas as células, a maioria das células, é melhor dizer que a maioria sempre, você nunca vai errar dizendo a maioria. Porque todas continuam sendo a maioria. Agora, se uma estiver fora, você erra quando diz todas. Então, eu vou dizer a maioria das células produz DNase, que é um mecanismo de defesa das células contra infecção viral. Alguns vírus têm DNA e ele injeta DNA no citoplasma da célula. Então, a célula, para se defender dessa invasão, elas construíram enzimas responsáveis por quebrar DNA exógeno. Então, quando o DNA vem de outra fonte, essas DNAs vão lá e quebram ele. Se no meio tiver DNase, a DNase vai quebrar o material genético, ele não vai ser mais dupla fita, nem vai ter mais peso molecular elevado, aí então o processo ele não cumpre as condições para ocorrer o processo de transformação. Então, por isso que esse processo ocorre em ambientes com pH estável, porque o DNA também é muito sensível a variações elevadas de pH.
e livre de DNase, porque senão a DNase vai lá e arrebenta com o meio, tudo bem? Arrebenta com a molécula de DNA. Então, as bactérias receptoras em estado de competência fisiológica, isso significa o que, Ruth? Uma bactéria competência fisiológica. Ela tá com a sua fisiologia normal. Se ela estiver em processo de morte celular, eu estou morrendo, para que eu quero um novo fragmento de DNA? Não vai acontecer. Ela está fora do processo de competência fisiológica, está fora da etapa da fisiológica. Ela está no meio da multiplicação, ela está se duplicando, está no meio do processo. Ela também não vai adquirir DNA. O processo, ela está voltada só para a multiplicação do seu material genético. Agora, ela está fora dessas duas fases, ela está em período de competência fisiológica. Tá? O DNA é solúvel, quer dizer que ele pode ser tá em contato com a água, né? Ele é hidrofílico. Pode ocorrer a qualquer momento, uma bactéria acabou de morrer, a outra bactéria de outra espécie que esteja no ambiente, dentro da sua competência fisiológica, pode adquirir esse material genético. Fora do determinado estágio celular que eu estava falando para vocês e essas condições especiais. Como é que isso pode ser comprovado de maneira diferente, Hudson? Fizeram o seguinte experimento. Pegaram uma célula que é incapaz de produzir o aminoácido triptofano. Ela não produz esse aminoácido, tá? Ela é incapaz de produzir esse aminoácido. Como? Ela sofreu uma mutação que impede que ela produza triptofano. Então, como é que ela sobrevive? Ela sobrevive em meio onde existe triptofano já produzido para ela absorver. Se ela não tiver uma fonte externa de triptofano, ela não sobrevive. Aí o que fizeram? Pegaram e plaquearam num meio de cultura onde o triptofano não está disponível. Tem como ela crescer? Não tem como ela crescer. Hudson, um aminoácidozinho só. Meus amores. Mas imagine só, toda enzima, toda proteína que tiver um triptofano na sua sequência, essa bactéria não é capaz de produzir. Então ela sofreu uma lesão tão grande na sua fisiologia, no seu metabolismo, que ela não tem como se desenvolver. Então, fora de ambientes em que o triptofano esteja disponível, essa bactéria não tem como sobreviver. O que fizeram? Pegaram a mesma bactéria, o mesmo meio de cultura, mas adicionaram o gene que é responsável pela produção de triptofano na colônia, na cultura de bactérias. Deixaram um tempo em contato o gene e as bactérias, depois pegaram as bactérias e plaquearam no meio de cultura. Semearam, cultivaram nesse meio de cultura aqui, produzindo colônias, demonstrando que as bactérias que eram incapazes de produzir triptofano, de alguma forma obtiveram o gene que permite com que elas produzam triptofano e elas passaram a ser triptofano positivo, capazes de produzir esse aminoácido. São colônias formadas por recombinantes em meio sólido desprovido de triptofano. Elas adquiriram os genes. Todas elas adquiriram, Hudson? Não. Pequena quantidade da população adquiriu. Mas essa pequena quantidade da população, depois de ter essa informação, vai se tornar a maioria. Por quê? Porque o meio é seletivo, o meio seleciona aquelas que são capazes de produzir triptofano. Assim como quando a gente toma antibiótico, a concentração do antibiótico no nosso organismo é seletiva para as bactérias mais resistentes. Bactérias sensíveis vão morrer logo nas primeiras horas de metabolização do antibiótico. Então você está retirando, você está selecionando aquelas que têm capacidade de sobreviver a níveis mais altos. E se você não toma o medicamento de forma adequada, você vai selecionando cada vez mais especificamente
o, o grupo de bactérias que você quer tratar. É que nem as mulheres. Logo no começo da, a, da vida das mulheres, elas pensam assim, ó, posso ser qualquer coisa, não é? Ah, eu posso ser astronauta, posso ser policial, posso ser enfermeira, posso ser bióloga, posso ser química, posso ser qualquer coisa. Na infância, quando elas crescem, elas vão vendo algumas afinidades. Então, ó, eu não gosto de ficar sem gravidade, então ela já deixa o astronauta de lado. Não gosto de me expor a risco, então já deixa o policial de lado e o bombeiro de lado. Gosto bastante de natureza, gosto bastante de entender como é que as moléculas interagem. Aí ela escolhe fazer a graduação de biologia e química. Então, o ambiente ele vai selecionando as características que nos são mais proeminentes. Então, se você. Poxa, o camarada é muito bom de cálculo, o camarada tem uma estrutura física privilegiada, ele é muito destemido. Esse camarada tem tudo para ser astronauta. Mas o ambiente em que ele está inserido vai propiciar que ele seja o astronauta, isso vai determinar a forma com que esse indivíduo vai se desenvolver. As bactérias é a mesma coisa. Se elas têm todas as condições para crescer, vão se transformar numa população heterogênea. Vai ser uma grande população com uma diversidade de sequências genéticas. Agora, se esse meio é seletivo, se ele escolhe qual é as bactérias que tendem a se desenvolver nele, a grande parte dessas bactérias elas são eliminadas e as que foram selecionadas vão se multiplicar até alcançar a maioria. Aqui a gente. Só um minuto. Aí. Quando uma bactéria morre, é o que o cara estava falando, o fragmento de DNA dela pode ser absorvido por outra bactéria. Esse fragmento é incorporado ou no seu DNA cromossômico ou no seu plasmídio e ela passa a ter a característica do segmento de DNA do gene que ela acabou de absorver. Então aqui ó, a bacterinha azul, sei lá, vejam que as duas têm fímbria, vejam que as duas têm flagelo. Vamos dizer que a bacterinha azul tem um gene de resistência a um determinado antibiótico. Ela morre por qualquer motivo. Seja o sistema imunológico que produziu a morte dessas bactérias pelo sistema clonamento, seja por velhice mesmo, a bactéria chegou no seu estado de senescência e morreu e liberou o seu DNA em fragmentos no meio, no ambiente. A partir de receptores específicos na membrana plasmática, esse DNA ele pode ser transportado para o interior da célula e no interior da célula ele pode ser inserido no DNA cromossomal ou no DNA plasmidial. Nesse caso aqui, ela está sendo incorporada no DNA cromossomal. Nesse caso, a bactéria passa a também ser resistente ao antibiótico que a bactéria antecessora, a bactéria doadora, era, porque ela recebe esse gene para essa característica. Outro. Eita, já está quase na hora, mas eu acho que ainda dá para falar de conjugação. Outro mecanismo é conjugação. Conjugação também tem uma bactéria doadora e também tem uma bactéria receptora. A diferença é que nesse caso as duas estão vivas e elas promovem processos biológicos, fisiológicos para que haja a transfusão ou a transmissão desse material genético. Tatum e Lindenberg, em 1947, estudaram a conjugação em Escherichia coli ou Escherichia coli. É a transferência através da comunicação entre duas bactérias. Essa comunicação é unidirecional. Ruth, eu não posso ao mesmo tempo usar a ponte ou o pile para fazer
uma ser doadora e a outra ser receptora, enquanto essa é doadora e essa é receptora, esses processos acontecem independentemente, tá? Acontecem um de cada vez. Então, acontece um, depois acontece outro. Então, sempre é unidirecional. Então, como acontece aqui? A gente tem o DNA cromossomal e aqui a gente tem um fator F. A gente vê aqui que o fator F é um plasmídio, tá? Existe a junção conjugal nas bactérias gram-positivas e tem a utilização do pili nas bactérias gram-negativas. De qualquer forma, vai haver a ponte entre o citoplasma dessas duas bactérias, a partir do qual um dos fragmentos de DNA, seja do DNA cromossomal ou DNA plasmidial, será transferido para a bactéria receptora. Nesse caso, a bactéria doadora está transferindo uma cópia do seu plasmídio para a bactéria receptora. Bactéria doadora, bactéria receptora. A partir disso, quando esse processo acaba, a duplicação do material genético, o DNA que era fita simples passa a ser fita dupla e encerra-se a junção conjugal, retornando as células, impedindo que elas troquem, continuem trocando material genético e fazendo com que as células novamente fiquem livres. Outro procedimento possível é a doação desse material genético e a incorporação desse material genético, que era um plasmídio, agora ao cromossomo, fazendo um material genético integrado aqui, ó, um fragmento integrado. A gente viu quando a gente falou de DNA cromossomal e DNA plasmidial, que o DNA cromossomal é a porção do DNA da bactéria que contém os genes essenciais, enquanto que o plasmídio é a fração do gene das bactérias que contém os genes não essenciais. Mas isso é dinâmico, o que era essencial em uma hora deixa de ser essencial e o que era não essencial passa a ser essencial. E a gente viu que o plasmídio pode se fundir ao cromossomo, DNA cromossomal, tudo bem? Então a gente tem aqui nesse caso o fator doado, o plasmídio, foi recebido através do processo de conjugação aqui e incorporado ao DNA cromossomal, fazendo com que esse DNA, esse fragmento passe a ser essencial a essas bactérias. É possível também que parte do DNA cromossomal seja transferido para a bactéria. Aqui nesse caso, a bactéria doadora está liberando parte do cromossomo para a bactéria receptora. Tá? Então a bactéria doadora já passou por um processo de recombinação aqui, ó, e agora ela está passando parte do seu DNA cromossomal. E esse processo aqui é menos comum, tá? Mais comumente a molécula de DNA que é transferida é a do DNA plasmidial. Por que, Hudson? O DNA plasmidial é mais fácil de ser transferido, é mais comum de ser transferido, é porque ele é mais fácil de ser transferido. Ele é uma molécula que pode ser multiplicado independentemente da divisão celular, ele é pequeno, a gente viu lá que a estrutura do DNA plasmidial das bactérias geralmente é pequeno, então ele tem uma série de vantagens para ser transferido, mas isso não quer dizer que o DNA cromossomal partes do DNA cromossomal não possam ser transferidos a partir da junção conjugal. A partir da transferência, há uma incorporação do novo segmento de DNA ao DNA cromossomal da bactéria receptora, ou esse segmento aqui poderia ser circularizado aqui e se tornar um plasmídio, tá? Também pode acontecer isso. Então, existe duas formas. Nas bactérias gram-negativas, existe o que a gente chama aqui, ó, uma micrografia eletrônica, essa ponte aqui que é chamada de pili sexual, por onde há a transferência do material genético. Nas bactérias gram-positivas, devido à estrutura da sua parede celular, é possível formar o que a gente chama de ponte conjugal ou junção conjugal, como a gente estava falando agora. Uma ponte entre o citoplasma que permite a transferência do material genético entre si.
Como é que isso acontece nas bactérias gram-negativas? As bactérias gram-negativas acontece o seguinte: uma das bactérias produz o pili sexual, que alcança a segunda bactéria. Há uma redução do pili sexual, fazendo a aproximação dessas duas células. A partir daí, há uma junção comunicante, uma ligação entre o citoplasma das duas bactérias, pelo qual vai haver a transferência do material genético. Qual material genético? Nesse caso aqui, o plasmidial. O DNA cromossomal está aqui, ó, no nucleóide, e o DNA plasmidial está sendo transferido para a célula receptora. Conforme essa molécula vai chegando à célula receptora, percebam que ela chega fita simples aqui, ó, e ela vai sendo duplicada. Então a gente tem um processo de duplicação simultâneo ao processo de transferência do material genético. Aí, ao final da duplicação do plasmídio em ambas as células, a ponte, a junção é desconstituída, restabelecendo membrana externa e parede celular e liberando as bactérias gram negativas. Hudson, as bactérias precisam ser da mesma espécie para fazer esse tipo de troca? Não, podem ser de espécies diferentes, sim, desde que elas estejam no mesmo ambiente. E como acontece a conjugação? Na conjugação é produzido, o indivíduo produz uma molécula de adesão, tá? Enquanto que outro indivíduo produz uma molécula quimioatrativa. Essa molécula quimioatrativa ativa a capacidade desse indivíduo de gerar uma molécula de adesão. Essa aqui é uma superfície de agregação. E essa superfície de agregação vai ser reconhecida por receptores na parede celular da outra célula. A partir da conexão entre a molécula de adesão e os receptores específicos, há a produção da ponte, da junção conjugal, para a liberação do material genético, para a troca do material genético. Eu acho que o próximo slide é um vídeo falando sobre a produção, a conjugação utilizando o pili. Não é. Mas esse vídeo vai chegar, esperem, aguardem. Então aqui o processo é mediado por plasmídios, né? Na maioria das vezes a gente já viu que é possível fazer com um fragmento do cromossomo. Então o plasmídio geralmente tem resistência à droga, tem gene de fertilidade, tem gene de virulência, formação de colônia, capacidade de produção de metabólitos, tá? O DNA cromossomal também pode ser transferido por conjugação, apesar de ser menos frequente acontecer em relação ao plasmídio. Aqui a gente tem um plasmídio, a configuração do plasmídio e as suas partes. E aqui está o vídeo. A molécula que vai ser doada vai ser o plasmídio, mas é o plasmídio e o DNA cromossomal. Uma bactéria, a bactéria que contém a informação é chamada de bactéria doadora, e uma bactéria que vai receber é chamada de bactéria receptora. A bactéria doadora, contendo o plasmídio, vai produzir o pili sexual, para que haja a conexão entre o citoplasma das duas bactérias. Esse processo acontece pela agregação de várias proteínas contidas nessa bactéria aqui. Então a gente tem a formação desse pili, aqui o pili. Agora, a necessidade da transferência desse material. Como isso acontece? Acontece também pela agregação de um conjunto de proteínas chamadas de relaxossomos, num centro específico que é um centro de transferência. Dentro desse processo de relaxossomos, a gente tem uma proteína específica, que é a relaxase. A relaxase ela vai ser reconhecida por proteínas que compõem a parte do pili a partir da ligação com esse fator de exportação. Daí a transferência do material genético fazendo o transporte da relaxase. A relaxase está ligada ao DNA e aí ela traz consigo o material genético de fita simples. Ao final, a relaxase liga as pontas do material genético, fazendo com que ele seja circular novamente. Enquanto isso, a DNA polimerase
da célula, vai duplicando o material genético enquanto há o transporte dessa nova molécula, fazendo com que as duas moléculas tenham o mesmo material genético. Para finalizar o processo de conjugação, é necessário desfazer o pili sexual e reconstituir a membrana externa e a parede celular para que as células possam seguir suas vidas de formas livres. Ficou difícil? Uma célula é quem vai doar o material genético, pode ser plasmídio mais frequentemente ou DNA cromossomal mais raramente, e uma vai receber. A célula que vai doar produz o pili sexual, no caso das células gram-negativas, ou ela faz a ponte conjugal, no caso das grãs positivas. De qualquer forma, vai haver a formação do relaxossomo. Relaxossomo é o que, Rudson? Imagina lá que o DNA está enovelado. A gente já viu que o material genético das bactérias não fica desenovelado, nem o plasmidial, nem o cromossomal. Quando o plasmídio é bem pequenininho, aí sim ele pode ficar livre, não precisa de proteínas dobradoras. Mas se ele tem um tamanho mais considerável, 1.000, 2.800 pares de base, ele também tem algum nível de dobramento. Para que você tenha essa transferência, você precisa relaxar esse dobramento. Por isso que o complexo é chamado de relaxossomos. Aí esse relaxossomo se liga em qualquer lugar do plasmídio? Não, existe um sítio de ligação específico do relaxossomo. O relaxossomo se monta nesse sítio específico de ligação, relaxa e remove uma das fitas, abre a dupla fita. Uma enzima chamada de relaxase está ligada à ponta dessa fita que está sendo liberada. Ela é reconhecida por um fator de reconhecimento. O fator de reconhecimento se liga ao pili e o pili vem empurrando a relaxase. E só que o DNA está ligado na relaxase. Então, conforme a relaxase vai sendo transportada em direção a outra célula, ela vai puxando a fita de DNA que está ligada a ela. Quando a relaxase chega no outro ambiente, o material genético é transferido para outra célula, a relaxase une as pontas, porque o DNA estava linear. Aí ele volta a ser circular. Enquanto isso acontece, a célula está duplicando o DNA recebido, que era de fita simples, transformando em fita dupla. Enquanto isso, ela já vai desconstituindo o pili e reestabilizando sua membrana externa e sua parede celular para fazer que essas bactérias se tornem de vida livre, agora cada uma contendo a mesma molécula de DNA, seja ele cromossomal ou seja ele plasmidial. Ok, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de todos, espero que vocês estejam bem. Fiquem bem, cuidem das pessoas que vocês gostam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço a todos, falou!